Oi pessoal, eu sou a Carol e esse é o Dueto Literário. A minha amiga Vitória precisou se afastar um pouco da Rede Trilha para dar andamento nos seus projetos acadêmicos. Então o quadro mudou. A partir de agora, eu vou ter convidados especiais a cada episódio. Fiquem ligados que os meus convidados já estão aqui. Hoje o dueto, que na verdade é um... como que fala? Trieto? Trio. É trio, no caso. É com... Carol. E nós vamos conversar sobre distopia. Então a gente trouxe 3 obras que variam em épocas diferentes. Eu estou aqui com O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que foi me emprestado pelo Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. O livro conta uma história em que a sociedade do futuro, ela está completamente modificada, não existe nascimento. Os seres humanos, eles são bebês de proveta, eles são todos feitos em produção, sendo que um óvulo pode gerar 96 seres humanos idênticos. Nós temos então um personagem que é o Bernard Marx, que, numa viagem a trabalho, ele conhece uma família que já pertenceu ao sistema do Admirável Mundo Novo. Porém, a mãe foi expulsa porque ficou grávida. Então ele vê naquilo uma possibilidade de levar o filho dela, que é um ser humano feito naturalmente, e ele leva de volta para o Admirável Mundo Novo. E a partir daí, essas duas realidades se chocam. Agora que são elas. Bom, eu estou com 1984, George Orwell. E esse livro, ele se passa em um mundo pós-guerras termonucleares. E esse mundo é dividido basicamente em 3 áreas distintas, que são a Oceania, a Eurásia e a Lestácia. Eles são seres totalmente autômatos ali, que acordam, trabalham, fazem atividades coletivas e voltam para casa e dormem e repetem isso todos os dias novamente. O personagem principal do livro, Smith Winston, que trabalha no Ministério da Verdade, que na verdade é o Ministério da Mentira, porque ele se encarrega de manipular tudo que é verdade, de alterar o passado constantemente e de apresentar a verdade sempre conforme o partido quer ali. E num certo momento, Winston começa a desconfiar de toda a verdade apresentada ali pelo partido, até que ele se envolve com a Júlia, que é uma outra integrante do partido externo, e a partir daí toda a trama se desenrola em uma série de encontros entre os dois que são secretos. Nesses encontros eles sempre colocam ali em xeque a sobrevivência deles, o quanto que eles podem mudar aquela realidade. Eles começam a perceber que a guerra pode ser nada mais que um mecanismo de controle ali para impor o medo e manter as pessoas como é desejável ao partido. Eu vou falar de Jogos Vorazes, esse livro aqui, publicado pela americana Suzanne Collins. Os Jogos Vorazes, ele conta a história de um país que é Panem, que é composto de uma capital e 13 distritos. Em dado momento da narrativa, que a gente não conhece, a gente só vem saber depois, o Distrito 13 ele se rebela e faz com que os outros distritos se rebelem também contra essa capital. O que acontece? O Distrito 13 é devastado e passam a existir apenas 12 distritos. Como punição a esse levante, o presidente, que é o presidente Snow, ele instaura os Jogos Vorazes. No que se consiste os Jogos Vorazes? A partir do momento em que os distritos são perdoados e o Distrito 13 é devastado, cada distrito, do 1 ao 12, cada ano eles têm que mandar um casal, um menino e uma moça, todo ano para lutarem numa arena pelo título de vencedor dos Jogos Vorazes. A partir do momento do 74º Jogos Vorazes, tudo começa a mudar. Quando a personagem principal, que é a Katniss Everdeen, ela luta na arena para poder sobreviver. Ela vem lá do Distrito 12, ela se oferece para ficar no lugar da irmã, a Primrose,
e ela vai pra arena com uma pessoa que gosta muito porque essa pessoa fez algo pra ela lá atrás, que é o Peter Mellark, que salvou a vida dela e da família dela de fome há um tempo atrás. Então, a partir do momento que a Katniss manipula o jogo pra poder ela e o Peter Mellark vencerem o jogo, então começa a criar toda uma confusão dentro de Panem. Ela começa a dar esperança aos distritos e o presidente Snow começa a se sentir ameaçado. Então a gente já sabe quando alguém muito poderoso se sentir ameaçado, as coisas não prestam, né? Então é aí que as coisas começam a desandar. Eu achei sensacional ela falando Peter Mellark. É a segunda vez que eu leio Admirável Mundo Novo e eu senti novamente um pavor diante da leitura, porque ainda que seja, você vê uma sociedade completamente transformada, você fala, nossa, é possível isso acontecer. Mas aí você começa a perceber certos detalhes da nossa vida em sociedade. Por exemplo, o sexo em Admirável Mundo Novo é feito somente para o prazer. O sexo na nossa sociedade. O que estamos lutando hoje em dia? Pro sexo ser o quê? Prazer. Nós temos a mídia condicionando a nossa cabeça a entender o que é verdade, o que é mentira. Então será que a gente está tão diferente dessa distopia em todos os aspectos? Não só no Admirável Mundo Novo, não só em Jogos Vorazes, não só em 1984. Nós temos características gritantes desse tipo de transformação. Isso dá muito medo, porque a gente já sabe o caos. Sim, tem uma situação em 1984 que eu fiquei pensando assim, e eu achei muito parecido, que todos são submetidos diariamente ao que é chamado de 2 minutos de ódio. Esses 2 minutos de ódio nada mais é que todos vão para uma sala onde tem uma teletela e que transmite para eles diversas cenas, pessoas mortas e tudo aquilo que pode causar horror e aquele sentimento de ódio, Eu acho que isso é apresentado de uma forma diferente hoje em dia, talvez pelos telejornais, por tudo que a gente vê ali de violência diariamente e que nos mantém com medo também, como é na situação de 1984. Acaba sendo uma metáfora, mas que a gente pode trazer para nossa realidade e ver que a gente exerce praticamente as mesmas situações, ainda que de forma diferente. É o que eu ia falar. Eu acho que depende muito do que a gente considera ditadura, né? Porque hoje em dia a gente vive uma ditadura talvez mais próxima à realidade dos livros que vocês estão, que é essa realidade da tecnologia. E você é obrigado a concordar com tudo que está em volta, porque senão você é o diferentão, é o esquisito. Exatamente. Da mesma forma, o que questiona o sistema que a gente vive é o excêntrico. O que nos garante que a verdade é isso que a gente está vendo aqui, que nós realmente somos livres, que nós podemos fazer e seguir aquele caminho que queremos, independentes? Eu fico pensando, quando a gente pega uma obra literária, quando se trata de distopia, a gente interessa e pensa o seguinte: nossa, imagina que loucura se nossa sociedade fosse assim e tal. Mas quando a gente está inserido dentro de um sistema, talvez a gente não tenha a capacidade de percepção do que está acontecendo. Se a gente não estivesse dentro da nossa sociedade, se a história da nossa vida fosse um livro, será que a gente também não ficaria chocado com tudo que está acontecendo? Vocês acham que talvez a gente esteja vivendo uma distopia? E se essa história que a gente conhece como história foi manipulada? Tivesse sido totalmente manipulada e reescrita inúmeras vezes. Até porque quem conta a história é o vencedor. Sempre é o vencedor, né? E a versão de quem perdeu. Até porque o que é diferente causa conflito, né? E todos os conflitos devem ser evitados de qualquer forma. No caso de Jogos Vorazes, causa uma guerra. No caso de 1984, eles são torturados até o limite da força deles. E no Admirável Mundo Novo eles perdem a humanidade porque eles não têm nada que prejudique. Isso também não é saudável. Não é saudável que alguém desconte. Em um dos diálogos entre Winston e Julia, eles dizem um ao outro que não importa o que acontecesse a eles quando eles fossem torturados, o que realmente importava é que eles não traíssem um ao outro. E o trair um ao outro ali, para eles, não era o trair de simplesmente de um entregar o outro ou comprometer o outro. Era o trair por dentro mesmo, deixar de sentir
Até porque o amor é a maior revolução que o ser humano pode fazer. No último quadro do dueto, eu e Vitória falamos sobre a literatura boa ser a literatura que incomoda. E quem nunca leu distopia e gosta de ler, ou quem quer ler mais criticamente, o assunto distopia dentro da literatura, ele gera uma reflexão tão profunda sobre nós como seres sociais, que é impossível que a gente não associe a nossa própria vida com esse tipo de literatura. Uma distopia, independente da época de publicação, Nos faz pensar. ela faz pensar porque ela coloca elementos da nossa vida cotidiana como ser social. Então é muito importante. E eu creio que esse fazer pensar seja o elemento principal das distopias, nos faz olhar para o curso que estamos seguindo como ser humano e como sociedade. E por mais que pareça exagerado que o que vai acontecer no futuro, é bacana a gente refletir a que ponto estamos chegando agora. Porque no caso de Jogos Vorazes, a que ponto que os reality shows chegam? A que ponto que eu sou capaz de esperar uma pessoa fazer o que ela tá fazendo, ou se defamar, ou sei lá, o que for, pra poder que eu me interesse pelo programa, pra poder fazer com que dê audiência. No caso do 1984, a que ponto que eu sou capaz de omitir essa verdade? No caso do seu livro, a que ponto que eu sou capaz para chegar até o prazer que eu possa sentir? Às vezes parece exagerado, mas não é exagerado. É o que a gente tá vivenciando agora. Se a gente não parar pra pensar, se a gente não parar pra comparar, a gente vai vivenciando achando que é uma realidade distante da nossa, mas não é. É o que a gente tá vivendo. Basicamente é o que a gente tá vivendo, em escala menor. Mas se a gente não fizer nada pra impedir, a que ponto que isso vai chegar? Independente do sistema que a gente vive, independente da história de distopia e da reflexão em determinado aspecto de cada um, a gente tem que pensa. Não se Será que deixar eu me manipular. encaixo nessa manipulação? O que eu posso fazer? Pessoal, então hoje foi o assunto do nosso dueto trio literário. Espero que vocês tenham gostado, espero que o assunto gere bastante reflexão. E se você quiser participar, entre em contato com a gente. Se você tiver sugestão de algum tema, de alguma obra, não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje o quadro, gente. Madame Vó. Nem consegui. Eu não poderia, eu vou ter que falar de sexo. Porque Ai, que delícia. Tá ótimo, Tá Manu. ótimo. Excelente. Sociedade. Acho que todo mundo viu essa sociedade. Abrindo um parêntese. Um parêntese. Parando. O que eu acho bacana em Peraí, relação... só um minutinho. Eu te fiz esse meu ré com essa pessoa. Porque foi bonito, foi. E ver até que ponto a tecnologia se transforma em ser humano. E eu perdi a minha linha. Deixa ele falar, depois eu tento pegar o Na hora que gancho. você falou, eu perdi a minha linha. Aí foi igual um dominó, assim, ó. Não é nada disso que eu tô falando. Fala alguma coisa aí pra eu lembrar. Nossa, eu falei aquela hora ali que o Manu tava fazendo xixi tão de boa. É melhor Ai, ser adoro alegre essa que edição, ser é tão triste.